Eu lembrei de vir contar uma coisa para vocês sobre a minha viagem que eu não contei enquanto estava acontecendo. A gente passou no posto de gasolina e aí tinha uma placa que o próximo posto seria a 150 quilômetros. E aí o Leandro olhou o combustível do carro, tava mais de meio tanque. E a autonomia do carro tava 200 e poucos quilômetros. Aí ele pensou, bom, daqui a 150 quilômetros tem um posto. Então eu não vou abastecer agora, eu vou abastecer no próximo posto. E não parou para seguir viagem, não parou para abastecer e seguiu viagem. Gente, só que eu mesmo não prestei atenção em nada disso. Eu nem vi placa de que o próximo posto era 150 quilômetros. Quando viajo, não paro para observar isso. Só o Leandro que observa isso. E aí, gente, eu tô bem fazendo crochê, bem de boa, e um asfaltão, assim, sabe? Uma BR com asfalto impecável, assim, só nós ali naquele asfaltão. E eu vi que de repente o Leandro diminuiu a velocidade. Aí eu olhei aquele asfalto, coisa mais linda, e ele na velocidade lenta. E aí eu tava fazendo crochê, continuei fazendo crochê, não falei nada, porque quem tava dirigindo é ele, né? Então eu não tenho que ficar dando palpites. Aí ele foi e falou assim, eu tô preocupado com a gasolina. Eu falei, uai, por quê? Daí eu olhei ali onde marca o combustível, tinha 3 pauzinhos. Aí ele falou assim, olha, a gente passou no último posto, tinha uma placa. Aí ele falou assim, a gente passou no último posto, tinha uma placa indicando que o próximo posto era a 150 quilômetros. A gente tava com mais de meio tanque e a autonomia 200 e alguma coisa de quilômetros. Aí eu não abasteci no último posto, por quê? Eu tinha uma autonomia de 200 e poucos quilômetros. O próximo posto era 150 quilômetros. Só que a gente já andou 200 quilômetros. E cadê o posto? A hora que ele falou assim, gente, eu fiquei desesperada. E eu olhei na frente, assim, era só o asfalto e fazenda. E aquele asfaltão, assim, sabe, que sumia. Você subia morro, descia morro e nada. E aí, gente, aí veio a preocupação. Aí eu já nem consegui fazer crochê mais. E aí aquela preocupação. E o Leandro, quando ele fica nervoso, ele não fica com falação. Queria gravar para mostrar para vocês o momento tenso, mas ele não gosta. Quando a gente está em momento tenso, ele não gosta de muita falação e também nem gosta que fica gravando para mostrar esses momentos. Eu acho legal mostrar, mas ele não acha legal. Então eu deixei, não gravei. E foi muito tenso, gente. E a gente vai naquele asfaltão. E aí ele diminuiu, colocou no piloto automático. E foi. Bem lento, bem lento, bem lento, bem lento. E a gente anda e nada, gente. E aquele asfalto que some, assim. Aí você olha assim, você só vê lavouras, matos e o asfalto no meio, assim, ó, que some. Meu Deus, eu comecei a ficar preocupada. E aí de 3 pauzinhos caiu para 2. E vai. De 2 pauzinhos caiu para 1. Gente, e de repente de 1 pauzinho caiu para nada. Zerou ali aqueles pauzinhos ali que marca a gasolina. E aí, até então ele tava olhando ainda a autonomia. Aí, tipo, e só foi caindo. Aí, de repente, nem autonomia o carro não mostrava mais. E aí, gente, nem autonomia o carro não mostrava mais, porque não tinha mais autonomia nenhuma, não tinha mais. E aí, a minha preocupação, meu Deus, eu vou ficar aqui dentro do carro com a Rafaela, o Leandro vai descer, vai andar a pé, até encontrar, não sei, socorro, até, enfim. E aí, chegou uma hora que o carro parou. A gente estava chegando num trevo, aí o carro parou ali, aí o Leandro estacionou, saiu fora da rodovia, estacionou, ele falou assim, ó, o carro só vem até aqui, agora eu tenho que buscar socorro. E aí ele desceu do carro, começou a andar a pé, e eu fiquei dentro do carro com a Rafaela. Gente, aquilo meu coração cortou. A hora que eu vi, eu olhei assim, aquele asfaltão na frente, e ele parou o carro, desceu e começou a andar a pé. Ele falou assim, eu vou até ali pra ver o que tem mais na frente, porque a gente viu o asfalto e a gente queria ver o que tinha na frente. E aí, gente, até então os celulares não tinha torre, não tinha como a gente saber procurar no GPS algum posto, não tinha torre. E aí, quando ele parou o carro,
que ele começou a sair a pé, andando a pé, naquele asfaltão, eu falei, meu Deus, Senhor, tem misericórdia, isso não pode estar acontecendo com a gente. Peguei o celular, o meu celular não tinha internet, o outro que tinha internet não estava carregado, não queria parar carregado de jeito nenhum, então estava desligado. O único celular que tinha internet era o dele. E aí eu peguei o celular dele e fiz um movimento assim com o celular e falei com Deus no meu coração e o celular deu torre. Aí a hora que o celular deu torre, eu falei, meu Deus, agora eu vou ver se tá muito longe um posto. Aí eu fui no GPS e procurei posto de gasolina. E aí o próximo posto de gasolina, gente, tava a 5 quilômetros. Aí eu falei, Rafaela, grita o seu avô, fala pra ele vir aqui, porque eu pensei assim, ele já parou o carro, ali o combustível já não tem mais nada, tá zerado, mas pela fé, esse carro ainda pode andar. Aí a Rafaela gritou, vovó tá te chamando. Aí ele voltou. Aí eu falei, Leandro, ó, tem um posto de gasolina a 5 quilômetros. Vamos tentar, vamos ver se esse carro pega. Se ele andar pelo menos mais 3 quilômetros, fica só 2 quilômetros pro posto de gasolina e a gente pode ir todo mundo a pé no posto. Porque eu pensava assim, eu não poderia andar 5 quilômetros com a Rafaela, porque a Rafaela não anda. Então, eu não poderia andar 5 quilômetros a pé com a Rafaela. Então, se a gente conseguisse chegar o mais perto possível, aí a gente poderia, 2 quilômetros, impossível que a Rafaela não ia andar a pé, né? Aí ele falou, mas o carro tá sem gasolina, não vai funcionar. Eu falei, mas liga e tenta ir devagarzinho, quem sabe vai. Gente, ele ligou o carro. Aí ele ligou o carro e o carro funcionou, gente. Louvado seja Deus, o carro funcionou. E aí eu falei pra ele, agora vai devagarinho. Só que o medo dele era o carro parar de vez bem no meio da rodovia, em algum lugar que não tinha como ir pro acostamento. Não tinha como sair da rodovia, o medo dele era esse. E isso não pode acontecer, né, gente? Isso não pode acontecer. E aí ele ligou o carro e a gente foi devagarinho. Eu falei, vai o mais devagar que você pode. Quanto mais próximo do posto, melhor para nós. Aí vamos todos a pé, não precisa ir um sozinho, vamos todos até o posto. Porque eu não queria ver ele saindo a pé sozinho para ir buscar socorro e eu ficar no carro com a Rafaela, eu não queria ver isso. Eu queria que todos passassem pela mesma situação. E aí a gente foi. E fomos devagarzinho e aí a distância do posto só foi diminuindo. Chegou uma certa altura que faltava 2 quilômetros para chegar no... E com isso, gente, os pauzinhos do combustível zerado. Autonomia zerada. E faltava 2 quilômetros para chegar no posto. Aí o GPS começou a indicar que a gente saísse do asfalto e entrasse numa estradinha de chão. Aí o Leandro não quis sair do asfalto e entrar na estradinha de chão. Ele pensou, vai que a gente entra nessa estradinha de chão, sabe lá como é essa estradinha de chão? Não foi, ele passou direto. E quando ele passou direto, aí a distância pro posto ficou 7 quilômetros. Eu falei, meu Deus, e agora? E a gente só via asfalto, e o próximo posto era 7 quilômetros e pronto. Aí, gente, a gente continuou. Do nada, apareceu um canteiro. Uma via de caltra de cá e um canteiro e um posto de gasolina minúsculo, ali naquele canteiro. E aquele posto nem constava no GPS que tinha aquele posto ali. E aí, gente, tinha um homem e uma mulher sentada ali, os atendentes. O horário do posto era um homem e uma mulher que estava sentado ali. Aí o Leandro foi e perguntou assim pra eles, tá funcionando o posto? Aí o cara chacoalhou a cabeça que sim. Daí ele falou assim, tá abastecendo? A gente não... Nossa, Deus, aí... O cara falou que tava. Meu Deus, a hora que o cara falou que tava, nossa, mas que alegria, gente, que alegria. Eu falei, meu Deus do céu, a gente conseguiu andar com o carro. Gente, olha, o tanque do carro cabe 53 litros de combustível. 53 litros. E aí quando o Leandro perguntou se ele podia virar o carro ali mesmo, que a gente estava ao lado ao contrário do posto, se ele podia virar ali o carro ali mesmo e chegar no posto. O cara falou que podia. Aí o Leandro virou o carro e chegou. Daí o Leandro falou assim, olha, eu tô sem combustível, meu tanque tá zerado. Daí o cara perguntou assim, quantos litros pega o tanque? Aí o Leandro falou assim, pega 53. E aí, gente, para finalizar aqui essa história, a gente abasteceu o carro e vocês sabem quantos litros pegou?
54 litros. A gente estava andando com o carro sem combustível. A gente andou por uns 3 quilômetros e alguma coisa sem combustível. E aí eu mais o Leandro, a gente ficou assim, sem acreditar no que a gente estava vendo. Aí eu falei para ele, falei, Leandro, você esqueceu que somos servos de Deus e para Deus nada é impossível? Porque ali Deus viu a minha aflição e também a aflição dele. Porque a gente esboça mais quando a gente tá nervosa, alguma coisa, a gente mulher esboça mais. Agora ele não, ele ficou super calmo, super tranquilo, mas só Deus sabia o que estava no coração dele e o que ele tinha falado com Deus ali, né? E eu também, a hora que eu peguei o celular para ver, não tinha torre nos celulares, gente. Eu já vinha vindo eu vinha olhando para ver se tinha torre, não tinha torre. Peguei o celular pela fé e o celular deu torre. E o carro já tinha parado, porque já tinha acabado o combustível. E eu pedi para ele ligar pela fé, ligar o carro e sair com o carro, que a gente ia conseguir, nem que a gente, porque eu já tinha visto que tinha um posto a 5 quilômetros. Aí eu falei para ele, nem que a gente anda aí 1 quilômetro ou 2, mas quanto mais próximo ao posto, melhor para nós. A minha intenção era se aproximar mais de um posto, depois deixar o carro e ir os 3 a pé até o posto. A minha intenção, o meu pensamento era esse. Eu não queria ver ele sair sozinho andando pelo asfalto afora e eu ficar no carro com a Rafaela, sabe lá até quando, esperando ele chegar com combustível, enfim. Se tivesse que passar por uma situação difícil, eu queria que fosse nós 3, não uma pessoa sozinha, enfim. E Deus abençoou que a gente conseguiu chegar no posto de gasolina, abastecemos o carro. E aí a hora que a gente saiu do posto de gasolina com o carro já abastecido, aí o Leandro falou assim, agora eu tô em paz, agora eu tô tranquilo, agora a gente vai procurar um lugar para nós comer. Porque já era tarde, gente, era na parte da tarde já e a gente não tinha almoçado ainda. Por quê? Porque a gente passou ali, tinha a placa indicando que é a próxima cidade, né? O próximo posto era 150 quilômetros. Era mais ou menos ia dar umas 11 horas mais ou menos. Aí ele pensou, bom, eu chego no próximo posto, a gente vai abastecer, a gente vai comer e vamos seguir viagem. Só que não foi isso que aconteceu, né, gente? Nós andamos muito mais de 200 quilômetros, muito mais. Porque quando o Leandro falou que estava preocupado, a gente já tinha andado mais de 200 quilômetros. Quando ele foi falar para mim que ele estava preocupado com a gasolina, ele foi explicar a situação. Ele falou, eu vi a placa lá, o próximo posto era 150 quilômetros, eu tinha 200 e poucos quilômetros de autonomia, então eu deixei para abastecer. E agora a gente está passando por essa situação. Combustível acabando, nem sinal de posto, só asfalto, 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 asfalto. Você via aquele asfalto que sumia. E quando você pensava, quando chegar lá no fim, vai ter um posto. Quando você chegava lá no fim, não tinha posto. Era só asfalto que sumia. Era uma situação assim, gente. Aí quando a gente abasteceu, ele falou, agora vamos procurar um lugar pra gente comer. Agora eu tô tranquilo. E enfim. E é isso, gente. Eu queria ter gravado, queria ter mostrado pra vocês, só que a coisa é tão tensa e o Leandro não gosta. Quando tá uma coisa tensa assim, ele prefere o silêncio, ele não gosta de muita falação, enfim. E aí eu nem peguei pra gravar, porque pra respeitar ali aquele momento, né, que a gente tava passando. Rafaela dormindo, não tava nem vendo nada.